campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 106, que tem como título Sirvamos ao Bem. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 5, em que diz: a luz resplandece nas trevas. Olha que linda essa frase, meus irmãos. E nós vamos lá no Evangelho de João, no seu capítulo 1, e nós vamos verificar nos primeiros versículos o contexto dessa frase. Então diz assim no capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram feitas por Jesus, mas sem ele nada do que foi feito se fez antes dele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João batizou o Cristo e disse: esse é o Filho do Pai. Esse é o enviado do nosso Criador para nos mostrar o caminho. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. João aqui fala de João Batista. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, ali estava o Cristo, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nós não o conhecemos naquela época, meus amados. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nós não o recebemos. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele disse aos seus discípulos: espalhem a boa nova por todas as nações. E assim o cristianismo se expandiu, meus irmãos, e chegou até nós. Voltemos então ao livro Fonte Viva, ao comentário de Emmanuel. Depois desse texto belíssimo do Evangelho de João, Emmanuel vai nos dizer: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Então Emmanuel nos diz aqui que em alguns momentos da nossa caminhada nós iremos nos sentir sozinhos, abandonados. Mas nem por isso deixemos de enfrentar os nossos desafios. Deixemos de enfrentar os nossos contratempos e, mais do que isso, aceitá-los como um aprendizado grandioso que estamos recebendo aqui nesse plano reencarnatório. Então confiemos no Cristo, confiemos no seu exemplo vivo.
Jesus, porém, não obstante conhecer a força da vontade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Jamais Jesus humilhou um dos seus irmãos. Nenhum de nós foi humilhado pelo Cristo. Mesmo aqueles que o julgaram, o condenaram, Jesus não humilhou jamais. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Cada ensinamento do Cristo, cada parábola que ele nos trazia, ele exemplificava aquele aprendizado. Ele colocava em obras quando nos perdoava, quando perdoava todos os seus inimigos, quando amava esses irmãos, porque sabia que todos nós teríamos oportunidades de nos darmos conta dos nossos equívocos, do quanto estávamos enganados, meus irmãos. Jesus sempre nos respeitou e faz assim ainda, quando vê que nós ainda erramos nas nossas escolhas, na nossa caminhada. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. E Emmanuel completa o seu comentário dizendo: sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Quando perdemos o foco, quando perdemos o nosso objetivo, que é a boa nova do Cristo, e nos envolvemos em discussões, muitas vezes com irmãos que não comungam das nossas ideias, que não fazem parte dos nossos pensamentos cristãos, dos nossos pensamentos espíritas. Somos ainda presas muito fáceis a nos desligar dos nossos benfeitores, dos mentores que vibram pelo nosso crescimento. Então, muita atenção na nossa jornada diária. Devemos fugir à sombra, ao fulgor da luz. Não podemos ofuscar o nosso olhar dedicado à boa nova do Cristo, nos distraindo com esses equívocos que ainda para nós se fazem muito atrativos devido às nossas limitações, devido às nossas condições espirituais. Justamente por isso que estamos aqui num plano de provas e expiações. Mas esses desafios são grandiosos, porque assim também damos o testemunho do nosso crescimento. E é por isso que estamos aqui. Gratidão, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site